continua em Criciúma hoje, causando interdição de uma rua na área central. E você vai ver também. Cresce o número de ações trabalhistas no primeiro semestre no país. Santa Catarina novamente no topo do transplante de órgãos no país. Casos de Covid continuam chamando a atenção pelo aumento em todas as regiões brasileiras. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Tempo bom, firme em toda Santa Catarina, temperatura na casa dos 25 graus nessa tarde de terça-feira. Até amanhã dá para aproveitar bastante esse sol. Amanhã a previsão é que as temperaturas cheguem na casa dos 30 graus ou 35 aqui na região de Planalto. Mas a Defesa Civil alerta para a questão dos ventos. A gente observa, né, que os ventos ora vêm mais fortes, ora mais fracos, mas são constantes. Esses ventos devem continuar até a próxima semana e, de acordo com a Defesa Civil, é a chegada, né, da nova frente fria que vem quinta-feira derrubando de vez as temperaturas. Então, na questão dos ventos, é importante frisar, né, cuidado com locais aí que tenham árvores mais expostas, com problemas para queda, enfim, locais que podem ter destelhamentos e, é claro, prevenir e não entrar no mar. O mar está bem mexido em falar nisso, mas a prevenção é o melhor remédio nessas situações. Então, Defesa Civil em constante alerta e você de olho na previsão do tempo, até porque vai mudar quinta-feira. 1h16, comprar café atualmente não exige apenas tirar mais dinheiro da carteira. O consumidor precisa ficar atento ao que está levando. Se ler na embalagem que é bebida do tipo ou gosto do café, por exemplo, dá para perceber que ali tem muita coisa misturada. Melhor deixar onde está. O café, um dos produtos mais tradicionais da mesa do brasileiro, tem pesado cada vez mais no bolso do consumidor. Apenas em agosto, o preço do grão registrou alta de 43%. Os especialistas atribuem a disparada principalmente às mudanças climáticas, que há 4 anos provocam geadas e ondas de calor nas regiões produtoras, além da queda da oferta global, do aumento do consumo e do encarecimento da logística. Esse cenário de custos elevados tem levado parte da indústria a adotar práticas irregulares para baratear a produção, colocando em risco a saúde do consumidor. Para reduzir despesas, algumas fábricas têm produzido café com grãos e impurezas fora dos padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira. Enquanto os custos da matéria-prima subiram 224% para o setor, o preço final ao consumidor avançou 110% no mesmo período. No último sábado, o Ministério da Agricultura apreendeu mais de 2 toneladas de café impróprio para o consumo em 4 fábricas de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. As empresas estavam torrando e moendo grãos com um nível de impurezas acima do limite legal, que é de 1%, permitido apenas para fragmentos como cascas e paus de café. A operação contou com a participação do PROCON do Estado, da Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado e da Polícia Militar. O material apreendido passará por análise em laboratório e só após a conclusão dos laudos, as marcas envolvidas serão divulgadas. As empresas foram notificadas e terão 90 dias para adequar processos de higiene, estrutura física e sistemas de rastreabilidade das matérias-primas. De acordo com os fiscais, a ação teve caráter preventivo, buscando proteger os consumidores e assegurar que apenas cafés dentro do padrão de qualidade cheguem ao mercado. O Ministério da Agricultura reforça que denúncias sobre produtos impróprios podem ser feitas pelo canal oficial fala.br, informando marca, lote e local de compra, permitindo a investigação e o recolhimento dos itens irregulares. Tem que olhar a embalagem, né, gente? Não pode comprar gato por lebre. Tem muito café disfarçado aí. Inclusive, tem que prestar atenção, tem alguns que estão vendendo bem baratinho. Quando você vai ver, são produtos com
aroma de café, aromatizado como café, mas na verdade não são cafés, então tem que prestar atenção. Olha só, Florianópolis passa a contar com uma rota aérea direto para Porto Alegre, favorecendo novas oportunidades de negócios e turismo. A rota Florianópolis-Porto Alegre foi inaugurada nesta segunda-feira pela Latam, a companhia brasileira, para operar e reforçar o compromisso em ampliar a conectividade entre as principais cidades da região sul do Brasil. Boa iniciativa, né? A gente sabe que tem essa negociação. A gente está aqui na região sul, para a gente até é mais fácil de carro, mas né, na capital, ou então quem faz a baldeação, o Floripa Airports ganha uma grande oportunidade de crescimento. 1h20, o governo federal abriu uma consulta pública para avaliar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade nas áreas urbanas do país. O objetivo é reduzir acidentes e salvar vidas. Quem traz essas informações para a gente é o Fernando Jesus. A ideia do Ministério dos Transportes é encontrar soluções para reduzir o número de acidentes no trânsito. Para isso, está sendo estudada a redução do limite de velocidade nas ruas e avenidas das cidades e também nas principais rodovias do país. A redução da velocidade máxima é uma hipótese para reduzir o número de acidentes. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego estima que 1/3 das mortes no trânsito tem o excesso de velocidade como causa, o que representa cerca de 12 mil óbitos por ano. A Secretaria Nacional de Trânsito sugere que em zonas urbanas seja adotado um limite de 30 km por hora, onde hoje é cerca de 40 km por hora. Já as vias que conectam bairros e regiões da cidade devem operar com limites entre 40 e 50 km por hora. Atualmente, o limite é cerca de 60 km por hora, garantindo maior segurança aos pedestres e motoristas, medida que divide opiniões. Fica mais seguro mesmo, principalmente para quem tá na moto, né? Esse dia eu caí na 23 ali, eu tava no corredor, o cara entrou sem dar seta, sem nada, meu. Acho que não é só questão de velocidade, é muito motorista sem carteiras, carta comprada. Diminuir a velocidade das estradas? Isso. Tem que melhorar as condições da estrada. Porque tem umas aí, por exemplo, Fernão Dias da vida, é uma lástima, cara, é buraco uma atrás da outra. Agora você pega Bandeirantes, a Anhanguera, Imigrantes, tudo é um tapete. Seguro é, né, mas se a gente for depender também dos limites que eles querem colocar pra gente, fica difícil até de seguir um itinerário, entendeu? Fica muito difícil pra gente. Agora, se eles pensassem, tinha que colocar assim, um limite de 50, 60, depende da via pública ou via terrestre ou via as artérias, tudo bem, mas do jeito que eles querem fazer, cara, fica difícil pra nós, cara. O Senatran também afirma que os estudos mostram pouco impacto no tempo das viagens devido ao limite menor. Ou seja, o motorista não vai chegar muito mais tarde ao seu destino. Outra sugestão é fazer um mapa de acidentes e identificar os pontos críticos. Assim, as vias que apresentarem mais ocorrências terão velocidade menor. O estudo também levou em consideração a capacidade de frenagem dos carros modernos para calcular o limite da velocidade. Agora, todas as sugestões serão avaliadas pelo Ministério do Transporte, que poderão ser aplicadas em uma nova guia da gestão de velocidades. A seguir, setor de serviços impulsiona número recorde de ações trabalhistas. Uma da tarde, 26 minutos. No último boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, foi publicado altas nos casos de síndrome respiratória aguda grave, causada pela Covid-19, em ao menos 4 estados brasileiros. Mesmo com a Covid-19 não gerando tantos impactos como nos anos de alta da pandemia, a doença ainda causa preocupações nos serviços de saúde. De acordo com o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, houve um crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba. Neste ano, o Brasil já notificou quase 164 mil casos de síndrome grave, sendo mais da metade com resultado laboratorial positivo para algum vírus
vírus respiratório. Em seguida, 45% de notificações foram de vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquite infantil, 25% de rinovírus, um dos causadores do resfriado, e apenas 7% do vírus da Covid-19. Mas, na última semana, essa estatística subiu para o vírus do resfriado, que atingiu quase 45%, e da Covid-19, que saltou para 11%. Essa análise é referente à semana epidemiológica 34, que é o período de 17 a 23 de agosto. A atualização apontou também que 20 estados apresentam incidência de síndrome respiratória grave, em níveis de alertas. No Amazonas, por exemplo, o crescimento do número de casos se concentra em crianças pequenas. No Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, o aumento ocorre entre crianças de 2 anos a adolescentes de até 14 anos. Para conter o avanço de casos, o Ministério da Saúde atualizou o esquema de vacinação contra a Covid-19. Entre as principais novidades está a inclusão do imunizante no calendário nacional da vacinação para gestantes e idosos a partir de 60 anos. Em relação a crianças, o esquema primário deve ser feito entre 6 meses e 5 anos. Ele pode envolver 2 doses no intervalo de 4 semanas ou 3 doses, com a segunda aplicada 4 meses depois da primeira e a terceira 8 meses após a segunda, como no caso da Pfizer. Já os grupos chamados prioritários, que não têm calendário de rotina específicos no Programa Nacional de Imunização, os reforços continuam a ser ofertados no Brasil no esquema de vacinação especial, enquanto no caso dos imunocomprometidos é indicado uma dose a cada 6 meses e para os demais o reforço é anual. Para aqueles que não sejam gestantes, idosos ou façam parte de um dos grupos prioritários, não há mais recomendação para vacinação. Olha só, né? A gente tem que tomar cuidado porque os casos continuam, ainda mais com esse choque de temperatura aqui em Santa Catarina também, né? Tem que ficar de olho. 1h28, a Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, esteve na Praça Nereu Ramos, né? Como a gente falou, na ação do Morro dos Cavalos, né? E isso está gerando bastante repercussão, inclusive no cenário nacional, aonde vários deputados e, é claro, né, estão levando algumas ações para o governo federal, para quem sabe aí liberar as verbas que tanto pedem para fazer o contorno ali do anel viário da área do Morro dos Cavalos. As manifestações continuam em todo o estado e também partindo aqui da Associação Catarinense, a Associação Comercial de Santa Catarina, a ASIC. Então é bom ficar de olho. Também a Fiesc fez uma recomendação, né, para falar sobre isso, sobre essa situação, e a gente vai continuar porque a mobilização contou com bastantes participantes, diretores da entidade, enfim, e a gente vai continuar falando bastante sobre esse assunto, sobre o Morro dos Cavalos e essa orientação, né, da Fiesc e também das ações envolvendo essa campanha. Olha só, gente, para a gente trocar de assunto e falar de um assunto que está pegando bastante a situação das ações trabalhistas. Elas têm batido recorde na Justiça em 2024, com números alarmantes, e a Justiça do Trabalho recebeu mais de 4 milhões de processos, o maior volume em 15 anos. Desse total, 3,6 milhões foram novas ações, um crescimento de 16,1% em relação a 2023. A maioria dos processos na Justiça do Trabalho estão sendo realizados pelo setor de serviços. No ano passado, a categoria bateu um recorde histórico, com mais de 500 mil casos. Até 2021, o setor da indústria era o que liderava esse movimento nos tribunais. Segundo especialistas, uma decisão tomada pelo STF em 2021 impulsionou o aumento das ações judiciais. Uma mudança feita na reforma trabalhista facilitou o processo para pessoas de baixa renda. O funcionário que entrar com uma ação contra uma empresa e perder não precisa pagar as despesas. Essa decisão ajudou os empregados a adotarem a seguinte linha de pensamento: não preciso pagar para processar, e se eu perder, também não vou gastar dinheiro. Já para o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão do STF não teve impacto direto no volume de ações na Justiça do Trabalho. O tribunal acredita que o aumento do número de ações tenha acontecido porque houve uma queda nos processos no período mais crítico da pandemia de Covid-19. Após esse período, o setor de serviços teve um saldo maior no número de empregos, deixando as atividades em alta no país. As contratações e demissões aumentaram.
Desse modo, os processos na Justiça também se ampliaram. A tendência de crescimento deve se manter este ano. A previsão é que cheguem até dezembro mais de 2 milhões de processos. 1h32, olha só, gente, você que está procurando emprego, então vamos conferir agora algumas vagas disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, uma vaga de analista de crédito, uma vaga de assistente vendedora, uma vaga de líder de limpeza, 3 vagas de consultor de vendas, uma vaga de atendente de lanchonete e uma vaga de secretária. Em Sara, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de comprador de veículos, uma vaga de vendedor, uma vaga de motorista entregador, uma vaga de recursos humanos. Já em Cocal do Sul, uma vaga de analista comercial, uma vaga de auxiliar administrativo, 2 vagas de ajudante de montador metal mecânico, 2 vagas de caldeireiro e uma vaga de vendedor técnico de peças. Em Forquilinha, 2 vagas de auxiliar contábil fiscal, uma vaga de pintor industrial, uma vaga de mecânico automotivo, uma vaga de operador industrial também para a PCD, 3 vagas de motorista de caminhão e 2 vagas de forneiro óxido indireto também para a PCD. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. 1h33, a seguir, Santa Catarina segue sendo o estado com a maior doações de órgãos do país. Uma da tarde, 37 minutos. Olha só, a Diretoria de Trânsito e Transporte, por meio da Superintendência de Trânsito de Criciúma, informou que hoje está realizando a 4ª etapa da Operação Limpa Fios. Dessa vez na Rua Dolário dos Santos, esquina com a Rua Abílio de Paula, no centro de Criciúma. Por esse motivo, o trânsito na Dolário dos Santos está parcialmente interditado, meia pista, o que vai exigir, claro, atenção redobrada de quem está passando por lá, né? A liberação total da via deve ocorrer só depois das 3 da tarde, entre 3 e 4 horas de hoje. A Operação Limpa Fios acontece em parceria com a Diretoria de Iluminação Pública e Monitoramento da Celesc e também empresas de comunicação. Nessa ação de terça, postes terão a fiação irregular retirada. Então, já é a 4ª etapa, dessa operação, que tem dado bastante resultado, porque a gente observa a quantidade de fio inservível pelas ruas, caindo mesmo. Eu mesmo já fiz denúncia de áreas, assim, até com circulação de criança, com fio lá largadão, que caiu do poste do nada, ainda mais nesses dias de vento, né, gente? Então, é uma operação necessária para a cidade e para a segurança pública também. 1h38, olha só, o mês de conscientização sobre a doação de órgãos, o Setembro Verde de Santa Catarina, está trazendo boas informações, pois o estado segue destaque por ser referência em doações no país. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o estado catarinense alcançou a maior taxa de doação, com 42,4 por milhão de população no primeiro semestre de 2025, diferente do índice nacional, que é de 19,5 por milhão de população. A não autorização das famílias no estado também uma das menores, com 28,4%, enquanto a média nacional está em 45%. De janeiro a julho de 2025, a Central Estadual de Transplantes vinculadas à Secretaria do Estado de Saúde registrou 450 notificações de potenciais doadores. Desses, 207 foram doadores efetivos, equivalente ao índice de 52,3 por milhão de população no território catarinense, nos casos de morte encefálica. Os dados divulgados sobre transplantes no país nesses primeiros 6 meses demonstram que estamos no caminho certo, no avanço das doações, do número de transplantes realizados, principalmente por conta da determinação do governador Jorginho Melo de, além de estar fomentando o serviço da maneira adequada, também investir na capacitação, na qualificação dos profissionais e no diálogo com toda a rede e com a população. Precisamos continuar incentivando a doação e fortalecendo os nossos serviços para que a doação cada vez salve mais vidas em nosso estado.
Referência em taxa de doação de órgãos no Brasil e na América Latina, Santa Catarina chegou a este patamar por meio de equipes de capacitação constantes e também do desempenho das suas equipes da Comissão Hospitalar de Transplante, que há 69 instituições hospitalares do estado que estão integrando o sistema estadual de doação. E tudo isso será culminado no dia D de mobilização de doação de órgãos, que será realizado no dia 24 de setembro, reforçando a importância da educação e da mobilização em prol à solidariedade e da vida. Serão promovidas ações de valorização à informação e treinamento das equipes multiprofissionais no processo de doação e transplante. Nos primeiros 7 meses desse ano, já foram realizados 982 transplantes de órgãos e tecidos em Santa Catarina. Os maiores registros foram de córneas, rins de doadores falecidos e esclera, também fígado de doador falecido. Todas as pessoas podem doar órgãos e tecidos. Não é necessário deixar nada por escrito. Basta comunicar sua família sobre o desejo da doação, pois ela só acontece após a autorização familiar. Após o consentimento da família, são iniciados o planejamento da logística, os procedimentos para a remoção dos órgãos, seleção do receptador mais compatível e também, na sequência, distribuição dos órgãos para serem transplantados. Após a retirada dos órgãos, a logística de transporte é uma das etapas mais importantes, pois quanto mais jovem o doador, mais complexa é a estrutura, devido ao potencial de utilização dos órgãos. O governo do estado tem à disposição aeronaves da Secretaria do Estado de Saúde, serviço de atendimento móvel de urgência, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, táxi aéreo e voos comerciais. De acordo com a disponibilidade no momento, todo o processo movimenta dezenas de pessoas. E é isso, Santa Catarina continua sendo o estado que mais doa órgãos tecidos em todo o país. Uma campanha que resultou em muito treinamento e, claro, muita motivação das equipes ao acolher as famílias de quem perde um ente querido e consegue, transformar esse momento de dor, de luto, em um momento de salvar vidas. Então, parabéns às equipes que trabalham constantemente, nessa luta diária da doação de órgãos e, é claro, de todo o movimento feito durante anos em Santa Catarina para que esses números chegassem a essa excelência. 1h42 antes da gente encerrar, ontem foi o assunto da cidade. A Prefeitura de Criciúma, deu aí o seu aval, conseguiu, através da sua lei de patrocínio, que já tinha sido aprovada pela Câmara lá no mês de abril, vai aí patrocinar o Criciúma Esporte Clube em R$500 mil. Não é por mês, é por 500 mil dividido até o final do ano, Então 100 mil por mês, basicamente isso. O município entendeu que essa foi uma forma, de ajudar o clube. O Vaguinho Espíndola colocou ontem, o prefeito, nas suas redes sociais, um vídeo bem motivador, falando que, claro, o Criciúma na Série A dá visibilidade para a cidade, turismo, gera renda. A gente sabe que tudo isso é só benéfico para a cidade, mesmo que você não goste de futebol, mesmo que ache que é errado. Mas o Criciúma na Série A gera muita renda, gera muito serviço, gera muita movimentação na cidade. Então, essa lei já foi aprovada, o Tigre, então, agora entra, com esse patrocínio a mais. Não se sabe só no uniforme, que não vai conseguir ainda, no oficial, porque tem toda a demanda de troca do enxoval. Mas nas categorias de base são uniformes com patrocínio da FME, de Criciúma, vai ter áreas estratégicas no estádio Heriberto Wilson também com o símbolo da cidade. Enfim, uma ajuda que vem para ambos, para a cidade e para o Criciúma, e a questão da isenção do IPTU vai ficar para outro patamar. E o ISS o Criciúma vai ter que pagar. Enfim, a notícia que correu ontem à noite, fora os reforços que o Criciúma contratou, estão chegando, fecha a janela hoje, não tem mais que contratar ninguém, é só seguir rumo à Série A. Em falar em Série A, e a Chapecoense, hein? Tá lá em cima a Chapecoense, e vai ser difícil perder essa vaga, hein? A Chape ontem está lá para cima. Hoje tem o Avaí ainda. A Chape foi 2-2, que saiu ganhando do Vila Nova, depois tomou empate,
foi para frente de novo, perdeu um homem, 2-2, mas a Chapecoense continua entre os 4 primeiros. Vai ser difícil a Chapecoense perder essa vaga. 1h45, com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Lembrando que hoje às 3h10 da tarde eu volto com Sala de Entrevistas. Hoje entrevistando o medalhista olímpico por 2 vezes, bronze e prata, Edson Luciano Ribeiro, que vem contar sobre a sua trajetória no atletismo. É um assunto, gente, muito interessante. Foi um dos melhores salas que eu já fiz aqui na TV Primavera, porque realmente rendeu. Ele é fera e olha, se você tem um filho atleta ou então quer colocar ele no atletismo ou qualquer outra modalidade, veja o Sala de Entrevistas, com certeza você vai tirar muita informação importante. E hoje o Edson também vem assinando a Maratona Centenária de Criciúma com a sua empresa de movimento esportivo, de marketing esportivo, de esportes, que vai gerar muita renda e também, claro, muita movimentação aqui na cidade. Não perca o Sala de Entrevistas às 3h10 da tarde. Às 2 horas antes tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4, a Hora da Graça, fecha a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!